Acho que a Gabriela está fazendo uma distinção importante aqui, Mário, que eu acho que a gente pode trazer para o nosso debate em duas linhas, que é a do indivíduo e da empresa. Vamos falar um pouquinho das plataformas, que é o ponto que o Lula abordou e que está em discussão forte aqui no Brasil, tanto no PL das fake news, como dentro do Executivo. Qual deve ser, na sua avaliação, a responsabilidade civil dessas plataformas? Hoje, o Marco Civil da Internet diz: as plataformas são responsáveis por aquilo que elas forem acionadas juridicamente e não derrubarem. Tem uma discussão dentro do governo, encampada pelo Ministério da Justiça. A Daniela Lima, nossa âncora do 360, trouxe essa informação, mas que ainda não é consenso dentro do governo como um todo, de inverter essa lógica da plataforma ser responsabilizada por tudo que nós, os usuários, publicamos em respeito a alguns temas. Isso pode desincentivar, pode levar a plataforma a começar a derrubar praticamente tudo. É isso que as plataformas argumentam. Qual que é a sua avaliação? Olha, Raquel, é uma discussão, não é só no Brasil, né? Essa discussão, ela está muito presente na Europa, ela também está muito presente nos Estados Unidos. É uma questão complicada, eu não simplifico, mas eu tenho medo das soluções simples, né? Justamente porque o problema é mais complexo do que nós imaginamos. Então, se você pegar, por exemplo, no século XVIII, por ocasião da Revolução Francesa, havia uma grande quantidade de panfletos, certo? Revolucionários, que simplesmente difamavam e caluniavam, né? Vamos pegar o exemplo da Maria Antonieta. Maria Antonieta nunca disse, né, aquela frase que todo mundo diz, que se o povo não tem pão, que coma brioche. Ela nunca disse isso. Ela era pintada como uma prostituta, como uma devassa, certo? Como uma pessoa que não ligava para os pobres, muito pelo contrário, desprezava, e ela não era nada disso, como mostra uma da grande biógrafa da Maria Antonieta, que é a Roberta Fraser. Inclusive, a biografia deu origem ao filme Maria Antonieta, da Sofia Coppola. Muito bem. Imaginemos nós no século XVIII, né? Vamos proibir a imprensa? Porque era fruto da imprensa, né? Da invenção da imprensa séculos antes, a panfletagem revolucionária e tudo mais. No decorrer dos séculos, a imprensa foi regulamentada, né? A imprensa passou a ter diretor, passou a ter proprietário, passou a responder judicialmente pelos suas escorregões, pelos seus erros, né? E tudo mais. Então, a imprensa, ao longo dos séculos, foi regulamentada, né? No caso das plataformas, elas não são imprensa. Porque, elas veja, não produzem elas não produzem, conteúdo. exato, é nesse ponto que eu ia chegar. Elas não produzem conteúdo, elas não fazem nem curadoria. Elas são simplesmente um canal pelo qual, né, as pessoas dão vazão às suas opiniões, a informações e tudo mais. Então, assim, responsabilizar a plataforma por tudo que ela coloca no ar é mais ou menos como você responsabilizar a rua. A internet é rua, as pessoas estão gritando na rua, né? Elas oferecem a rua, do ponto de vista digital. Então, é complicado. E é complicado, e eu vou dizer por que é complicado. Porque já acontece um tipo de censura nas plataformas. Quem trabalha em jornal sabe disso. Muitas vezes, o advogado sujeita notícia, né? Alvo de notícia verdadeira, sujeito que está, sei lá, sendo processado, que está num inquérito, etc. Você noticia, e esse sujeito, através do seu advogado, encaminha uma solicitação à plataforma para que retire a notícia do ar. As plataformas têm retirado. Ou seja, é um tipo de censura branca. Veja, o caso não foi nem discutido na justiça, a notícia é verdadeira e as plataformas tiram previamente a notícia do ar. Então já há uma censura prévia. Que ela não é tão disseminada assim, mas ela já ocorre, né, no Brasil. Então, assim, como é que você faz? Aí você cria uma legislação que pune as plataformas pelo que elas põem no ar. Ora, vai acontecer exatamente isso. Elas vão colocar no ar só aquilo que elas acham que não vai dar problema. Então, por exemplo, opiniões mais enfáticas, notícias enfim, de aspectos mais graves, de processo, mas pode ser que as plataformas se intimidem para não publicar. Então, é uma questão muitíssimo complicada.
muitíssimo mais complicada do que faz crer os nossos representantes em Brasília, o presidente da República e mesmo o ministro Barroso, a quem eu respeito. Certo? Não, é tudo muito complicado. Eu não estou nem falando mais do direito de se falar tudo. Eu estou perguntando, bom, se você cria uma legislação que aprisiona essas plataformas demasiadamente, você vai impedir, você vai exercer sim censura prévia, porque elas vão ficar com medo. Você não pode amedrontar as plataformas. Ao mesmo tempo, é óbvio que elas ganham dinheiro com o que elas monetizam, né? Inclusive discurso de ódio. Agora, gente, sinceramente, eu tenho uma triste notícia a dar às pessoas. As redes sociais e as plataformas, elas transmitem muito mais notícia verdadeira do que notícia falsa.